Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Os acidentes de trânsito são responsáveis pela morte de 43 mil pessoas por ano no Brasil e já estão entre as maiores causas de internação nos hospitais. O tema em questão hoje é os impactos dos acidentes de trânsito na saúde pública. O nosso convidado é o neurologista Gustavo Meirelles, ele que é diretor da Divisão Médica e Psicológica do Detran Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite de vocês. Estima-se que até 2030 os acidentes já sejam a quinta causa de incapacidades. Vivemos uma epidemia de acidentes de trânsito? Os números são epidêmicos mesmo. Você falou no percentual de incapacitados. Estaríamos em quinto lugar no futuro. Atualmente, as mortes no trânsito estão em 10º lugar entre todas as causas de morte no planeta. Então, se você imaginar quantas doenças existem, só existem 9 que matam mais do que o trânsito. Isto é totalmente epidêmico. Há uma cidade no interior do Maranhão que perde 3% da sua população a cada ano para o trânsito. O maior hospital de emergência de Pernambuco, o Hospital da Restauração, em Recife, já chegou a ter 70% dos leitos dele ocupados por vítimas do trânsito. Aliás, o Recife é a cidade com maior índice de sinistros do trânsito do Brasil, e eles se lamentam muito disso. De óbitos também, 34% 34 em cada 100 mil habitantes. Isso não é restrito a regiões do país, ao Nordeste. São Paulo, capital, morre mais de um motociclista por dia. Foram 412 em 2013, em 365 dias. Eu estive na Rede Sara, no Rio de Janeiro, que é um hospital referência em reabilitação, a Fundação das Pioneiras Sociais, um hospital padrão primeiro mundo, que só faz reabilitação de alto nível. E eu fui lá na sede do Rio de Janeiro, isso tem 7, 8 sedes pelo Brasil, para tentar uma parceria que priorizasse o atendimento desse hospital às vítimas do trânsito. A diretora, minha colega neurologista, disse para mim: Gustavo, não precisa. Já é. 75% do nosso atendimento é de vítimas do trânsito. Você quer prioridade maior do que essa? E de baixa faixa etária. A faixa etária das vítimas de trânsito é uma grande preocupação também, porque é uma amputação de uma geração, e é o que nós temos. Então eu considero epidêmico, e vou usar uma outra palavra tão forte quanto, eu considero uma guerra. E aí as pessoas dizem: esse sujeito está exagerando. Então vamos lá. Neste momento, no planeta, não há nenhuma guerra. Afeganistão, Iraque, Síria, país africano, seja a guerra que você considerar, nem houve nenhuma guerra nos últimos 30 anos que tenha matado tanto por ano quanto o número que você acabou de dizer. 43 mil mortes no trânsito por ano. Não há nenhuma guerra nesse momento no planeta que mate tanto. A minha geração viveu a guerra do Vietnã. Foi a primeira guerra televisionada. Hoje em dia isso é normal, mas foi a primeira, então causou um grande impacto. Quando não era em tempo real, pelo menos no dia seguinte você assistia as imagens daquela guerra. E daí a comoção e a indignação crescente
porque a guerra entrou dentro dos lares. Deixou de ser uma coisa heróica, como era no passado, a Guerra da Coreia, a Segunda Guerra Mundial, eram os heróis. A Guerra do Vietnã passou a ser uma vergonha mundial. Por que eu a estou mencionando? Porque foi uma guerra que durou 12 anos. O país perdedor, que foi os Estados Unidos, morreram 58 mil militares norte-americanos na Guerra do Vietnã, ao longo de 12 anos. Estamos falando em 58 mil militares mortos, e estamos falando em metralhadora, em granadas, em bombas, explosivos. Em 12 anos, 58 mil. O trânsito brasileiro mata 43 mil em um ano. Então, se isso não é guerra, nós estamos em guerra. Existe uma guerra no trânsito, com duas características, infelizmente, uma guerra silenciosa e uma guerra que não produz a indignação que, por exemplo, a Guerra do Vietnã produzia, a indignação que determinadas guerras produzem, as pessoas reclamando, mas isso é um absurdo, a indignação que determinadas violências urbanas produzem, quando nós sabemos de crimes com arma de fogo, crimes, né, de arma branca, a população, mas como é possível, esse indivíduo tinha que ser preso? É claro que isso acontece também diante de determinados sinistros, quando surgem relacionados a celebridades, principalmente, ou a filhos de celebridade, o assunto vem à tona. Só que este é um assunto perene. Nós chegamos a esse número, né? Nós já tivemos um sinistro em Salvador e na Bahia. Esse é recorde. Estamos falando em recordes macabros. O recorde brasileiro foram 37 mortos num sinistro de trânsito, com um detalhe pior, se é que é possível. Desses 37, 18 eram da mesma família. Né? Então, essas são coisas com as quais não podemos conviver. E voltando à palavra epidemia, que você usou muito bem, epidemia remonta à doença. Eu sou médico. O que eu identifico claramente, já para puxar o fio da meada, é que nós estamos vivendo, sim, uma doença comportamental no trânsito brasileiro. Nós temos uma doença de comportamento. Algumas pessoas funcionam no trânsito como se estivessem disputando alguma coisa, como se estivessem desafiando alguém. Só se você parar para pensar, não há nada sendo disputado no trânsito. Não há nenhum desafio no trânsito. Outras pessoas confundem claramente trânsito com automobilismo. São coisas inteiramente diferentes. Automobilismo é um esporte, é um esporte de competição. Trânsito não é um esporte. As pessoas olham para o trânsito e enxergam um ponto de passagem, como se fosse um corredor. Olha, o trânsito não é simplesmente um ponto de passagem. Na visão do Detran, o trânsito é o maior ponto de encontro da sociedade. É onde todos nós nos encontramos. Pelo menos do ponto de vista real, é o maior de todos. Virtual são as redes sociais. Mas fora isso, do ponto tangível, não há local de maior encontro do que o trânsito. É onde todos nos encontramos, e eu não estou me referindo aos motoristas, somos todos. Pedestres, ciclistas, skatistas, motociclistas, passageiros, caronas. Todos nós, o 99%, estamos em algum momento, cada dia, na via pública. E lá nos encontramos e com pessoas desconhecidas. Então o trânsito é o local onde se deveria mais praticar. É um símbolo, é um local onde você pode ter uma amostragem clara do relacionamento interpessoal. Através do trânsito, você consegue identificar o grau de desenvolvimento de uma população, porque para você funcionar bem no trânsito, você precisa de educação e de respeito interpessoal. E de consciência de cidadania, né? Cidadania. Então, o trânsito é um grande exemplo de cidadania. Eu era bem jovem, 20 e poucos anos, e tive uma oportunidade, estava no exterior, em Paris, com meu pai.
E lá existe uma das praças mais famosas do mundo, onde está o Arco do Triunfo, a Praça de Champs-Élysées, a Praça L'Étoile, né, que é uma estrela. Tem esse nome porque dessa praça saem 12 avenidas, algumas com duas mãos e outras de mão única, algumas de mão para cá e outras de mão para lá. E os carros nesta praça andam num sentido só, no sentido do relógio. Muito bonito. E eu estava dirigindo, meu pai estava ao lado, quando de repente eu me deparei com a praça. Eu olhei e disse, eu me aterrorizei. Pai, vamos trocar aqui, pega esse volante. Não, não, filho, você vai. Mas como assim? Isso não vai dar certo. Mas o que eu faço? Ele falou, você faz o que você aprendeu no Brasil. O problema é que lá é teoria, aqui é prática. O que você aprendeu lá? Quem vem da direita está favorecido, né? Quem vem da direita tem vantagem, tem preferência. E eu estou andando. Outra coisa que você aprendeu, vai virar, coloca a seta. Porque nós vamos entrar numa dessas 12 avenidas, eu não sei qual é, você vai me avisar em cima da hora, então você faça só o seguinte, você olhe só para a direita. Porque quem vem da direita tem preferência, as pessoas estão vindo das avenidas, se elas vêm, você diminui. Você não precisa olhar para a esquerda, atenção. Por quê? Porque você está à direita de quem está à esquerda e o que está à esquerda vai respeitar você. E aí eu fui andando. E agora para entrar na avenida? Você coloque a seta. Porque para entrar na avenida é à direita. Aí tem o problema da preferência. Você coloque a seta. Quando você colocar a seta, as pessoas vão deixar você passar. E foi exatamente isso que eu fiz. Alguém aqui ouve falar de acidentes na Place de l'Étoile, no Champs-Élysées? Se houvesse, a gente saberia, porque é uma praça muito famosa. Sairia na mídia. O brasileiro, quando olha aquilo, não imagina como aquilo funciona. Aquilo funciona porque eles praticam o que nós sabemos na teoria. Vamos falar um pouquinho dos impactos na saúde, né? As mais de 150 mil internações só nas unidades do SUS, sobrecarregando aí as UTIs. Tem uma estatística, você até falou que em algumas unidades é mais, de cada 10 leitos da UTI, 6 são para acidentados. Como é que está esse impacto nas unidades de saúde? Está muito forte, porque nós temos dois grupos de hospitais públicos, né? Os hospitais públicos muitas vezes são divididos em outras categorias, hospital estadual, hospital federal, hospital municipal. Eu sempre sugiro às pessoas que não são da área de saúde, quando falarem em hospital público, na primeira análise, ele tem pronto-socorro 24 horas ou ele não tem pronto-socorro. Esta é a diferença capital. Não importa se o hospital é federal, estadual ou municipal. Porque se ele tem pronto-socorro, ou seja, a gente chama de boca aberta para a rua, esse vai estar quase sempre superlotado, com acidentados de várias naturezas, né? As vítimas da violência urbana em geral e sinistros de trânsito. Se ele não tem pronto-socorro aberto, provavelmente ele vai ter uns leitos que possam receber aqueles. Mas os acidentados acabam sobrecarregando essas UTIs e faltando para outras doenças. Para outras doenças em geral, para os AVCs, para os infartos, para as embolias. Existe um custo disto muito elevado, já se tentou estimar isso. Lembrando, esses números que nós falamos, que você falou, que eu estou falando, nem sempre você consegue acompanhar vítimas do trânsito durante longo prazo. Esses números devem ser maiores. Eu mesmo conheço pessoas que estão sequeladas, gravemente sequeladas, por sinistros de trânsito de 2, 3 anos atrás. A mídia não acompanha mais. E a estatística não acompanha. Se essa pessoa vier a falecer, provavelmente ela não entrará na estatística das vítimas do trânsito, mas ela é claramente uma vítima do trânsito. As estatísticas registram só a morte imediata, né? Só para deixar claro, todos nós, se pararmos 5 minutos para pensar, ou menos que isso, nos lembraremos de algum parente, ou parente de parente, ou amigo do amigo que nós conhecemos, que morreu no trânsito, ou que está gravemente sequelado em relação ao trânsito. Qualquer um de nós, isso existe em todas as famílias.
Então, é altamente epidêmico, é trágico, é catastrófico e eu considero isso intolerável. Tipo, está entre aquelas coisas com a qual a população não deve mais conviver mansamente. Não dá, não dá. Eu como médico, o Detran, RJ, uma das missões, ou a missão, digamos, não escrita, mas a missão é salvar vidas, é preservar vidas. As pessoas, a gente acham que a missão do Detran é multar, rebocar, arrecadar. A missão do Detran é preservar vidas. No trânsito, pelo menos, a missão sentimental, simbólica. É claro que oficialmente tem as suas missões. Então, a vocação médica nesse assunto me deixa muito à vontade. Eu trabalhei 25 anos em pronto-socorro público, atendendo as vítimas. Eu digo, na trincheira, né? Hoje em dia eu atuo na retaguarda, procurando reduzir o número dessas vítimas. Eu sou da época, essa coisa de eu sou do tempo, né? Mostra a nossa idade, né? Eu sou da época, do tempo em que o cinto de segurança não era obrigatório, né? Então eu tenho bem essa distinção, né? Também, claro, sou da época em que não havia a lei seca, né? E não havia Operação Lei Seca no Rio, né? Apesar disso, de todas essas ações estarem funcionando, e principalmente a Operação Lei Seca ser um sucesso, podemos falar sobre isso daqui a pouco, o grau a falta de conscientização, isso que eu chamo de doença comportamental, ainda é muito grande. E nós temos um volume de motoristas que entram por ano no estado do Rio de Janeiro, entre 125 a 150 mil pessoas procuram primeira habilitação no estado do Rio de Janeiro por ano, e 80% delas são jovens. Este é o grupo onde mais nós estamos focados na prevenção. Isso é o grupo mais acidentado, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois do intervalo. Okay. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os impactos dos acidentes de trânsito na saúde pública. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre os impactos dos acidentes de trânsito na saúde pública. O nosso convidado é o neurologista Gustavo Meirelles, ele que é diretor da Divisão Médica e Psicológica do Detran Rio de Janeiro. A gente terminou o outro bloco falando dos jovens, né? E eles são as principais vítimas, né? Entre os feridos, 53% têm até 39 anos. Por que os jovens são as principais vítimas? Não só são as principais vítimas, como estão envolvidos em grande maioria. 75% dos sinistros de trânsito com vítimas fatais ou com sequelas incapacitantes, o motorista tem menos de 25 anos. Eu sou muito ligado nesse assunto que eu chamo de fator idade, não só em relação ao Detran, mas em relação à vida. Eu acho que todos nós estamos nos educando permanentemente, sem dúvida, em qualquer faixa etária, mas o grande equívoco que eu vejo em relação a pais e educadores é que acredita-se que a educação se resolve na infância e na adolescência, no momento em que o jovem entra na idade adulta, no mercado de trabalho, e aí ele passa a ter as responsabilidades, os direitos, os deveres, ele precisa se comportar como um adulto jovem.
Então, os fatores do jovem de impulsividade, impetuosidade, energia de viver, esses são fatores positivos, não devemos combater isso de modo algum. Isso é uma característica da juventude e é a que impulsiona, que transforma, que faz com que uma geração possa obter coisas que a outra não alcançou. Então, não se trata de segurar o jovem, se trata de não permitir que essas coisas se voltem contra ele. Né? Quais são os acidentes mais frequentes? Os tipos de acidente mais frequentes, as características desses acidentes? Bom, os mais graves, né? Nós temos acidentes de estrada, esses são os mais graves. Quase sempre vão acometer coluna e vão acometer crânio. E aí vem as sequelas incapacitantes e os óbitos. Acidente típico, né? Acidente motociclístico. Fratura de membros inferiores com grande frequência. O interior do país nas últimas décadas, fez uma troca. O jumento foi trocado pela motocicleta. Então, isso é um fenômeno do interior do nosso país. No Isso campo, está né? gerando, no campo, isso está gerando uma quantidade de acidentes, assim chamados. Eu digo acidente porque nós acabamos falando de acidente, mas, na verdade, acidente sugere uma coisa casual, e não é assim que o Detran vê. Uma das palavras que nós mais combatemos é fatalidade. Essa palavra se ouve a todo instante diante de alguns sinistros. Vem sempre alguém dizendo, foi uma fatalidade. Fatalidade sugere também que ninguém teve culpa. Quando nós não vemos assim. Há uma ONG de vítimas do trânsito que deu o título a si mesmo. O nome da ONG é Não Foi Acidente, né? Puxando para esse lado. Em 99, mais de 95% dos casos você encontra uma causa se você buscar. Esta causa costuma ser falha humana. Existem as outras causas, não há dúvida. Há um conjunto de coisas que pode contribuir, mas a falha humana é fundamental. Então, os tipos de sinistros nós dividimos entre os graves, os menos graves, os leves. E por isso existe uma corrente que defende uma idade máxima para ter carteira de habilitação. Como é que um indivíduo nessa idade ainda está dirigindo? Isso é um absurdo. Tinha que ter uma idade máxima. O Detran analisa os sinistros graves. Praticamente nenhum deles tem terceira idade no volante. Então eles não nos preocupam. Tudo bem que a terceira idade avançada pode produzir problemas no trânsito, engarrafamentos, por dirigir Diminuição no devagar. reflexo também. Né? Mas não causa sinistros graves. Nós temos o exame médico de renovação da CNH, e aí esse é um ponto a frisar. As pessoas acham que o exame médico de renovação de primeira habilitação é um exame de vista. E chamam assim. Né? Eu vou fazer o exame de vista para renovar a carteira. Essa é a frase. O exame de vista, ele faz parte do exame médico da CNH, naturalmente. Mas o exame de renovação da CNH não é só o exame de vista. Inclui a análise dos reflexos, como você falou, a coordenação, a força de preensão, a audição. Inclui, inclusive, que é um médico que está ali, analisar até que ponto aquele indivíduo não está mais sujeito a um mal súbito. Mais de 90% das mortes no trânsito acontecem em países em desenvolvimento, onde, na verdade, é a menos da metade da frota mundial, né? Por quê? Isto é bem educacional, nitidamente. Nós falamos aqui no começo sobre os países ditos de primeiro mundo, onde você vê um comportamento inteiramente diferente no trânsito. As pessoas não estão disputando, as pessoas não estão fazendo automobilismo, as pessoas não estão fazendo o que a gente chama de vestibular para Ayrton Senna. Não é isso. Eu acho que também os países em desenvolvimento, eles incluem uma grande massa da população insatisfeita. O nosso país é um deles. Né? Então, o trânsito é um local onde muitas pessoas jogam os seus recalques também. E as suas insatisfações. E aí se confunde, no Brasil, infelizmente, existe uma cultura da infração.
E isto é próprio do país em desenvolvimento. É um país que confunde o governo com leis, que confunde, por exemplo, o governo com bens públicos. Aqui no nosso país, algumas pessoas pensam que quando estão depredando um bem público, estão agredindo o governo. É uma forma de agredir o governo, seja federal, ou estadual ou municipal. Quando não é. O bem público é nosso, é de todos nós. Esta visão os países do primeiro mundo têm. Não mexa no bem público. E aqui, as leis, talvez, por nós termos no nosso país um passado de autoritarismo, um passado mais ou menos recente, né, de 30 anos atrás, essa coisa de lei puxa para a ideia de autoritarismo. Então, se eu burlo a lei, eu estou do lado do bem. Quando não é assim. As leis não são necessariamente autoritárias, nem frutos de uma era de autoritarismo. As leis foram feitas pelos seres humanos, em favor dos seres humanos, e elas existem, inclusive, para serem aperfeiçoadas. Se elas não são adequadas, vamos aperfeiçoá-las, mas não combatê-las. O jovem, principalmente o jovem, ele vive um paradoxo nessa análise. Ele quer se considerar maduro. Na juventude existe muito essa disputa. Fulano não é maduro, fulano é uma criança. O outro é maduro, a outra não é madura. Mostra maturidade no trânsito. Aí você vai ser maduro. Né? O jovem vive o paradoxo assim. Ele quer ser maduro para determinadas coisas, mas na hora de atender às leis, por exemplo, a lei seca, o grande barato de alguns jovens é ficar um dizendo para o outro aonde tem a operação lei seca para eu fugir dela. Como assim? Mas você é a favor que as pessoas bebam e dirijam? Não, eu não sou a favor. Então por quê? Por que esse chamado Twitter do mal? Por que nós já assistimos, há 2 meses, uma festa infantil na saída da casa de festas, à tarde, no sábado à tarde, os pais com as crianças saindo, a moça da casa de festa pegou o microfone e disse assim: atenção, eu tenho aqui uma lista dos locais da Operação Lei Seca. Se vocês, que cada um vai para um local, então para onde vocês não devem passar. E aí mandou a lista no microfone para vocês, pais, que provavelmente alguns tinham bebido cerveja, alguma coisa durante. E no final ainda disse: isto é uma colaboração, um pedido do pai da criança aniversariante. Que bacana isso, né? Que legal, que brinde, né? Então, como eu vi uma, né, do sujeito ligar para o filho: filho, e aí, tá vindo para casa? No final de noite. Ah, olha, você está dirigindo, eu sei que você estava na festa, você bebeu, então olha, é o seguinte, você não vem por aqui, não vem por ali, não vem por lá, porque aqui tem operação lei seca nessas ruas, ok? Tá bom, felicidade. Aí daqui a pouco o telefone toca, é o telefone do filho. E aí, filho, já está chegando? Não, aqui é a autoridade do hospital, o seu filho está num acidente aqui, sofreu um acidente grave. Quer dizer, que tipo de orientação é essa que você dá, não é? Para burlar a lei? Como mudar, então, essa doença comportamental, como você falou? É fogo, é fogo. Primeiro, trânsito na grade escolar. Trânsito na grade escolar no primeiro grau, no segundo grau, naturalmente, que adaptado à realidade de cada um. Que já está previsto no Código Brasileiro de Trânsito, mas não está sendo implantado, né? Pois é. As crianças, já existe isso, crianças, jovens, dentro de carro com o pai, não deixando o pai cometer infração. Entendeu? No banco de trás, pai, não faz isso não, tá errado. Pai, é isso que a gente quer. Quando, infelizmente, a gente às vezes tem o contrário. Um pai cometendo uma infração na frente do filho, o filho assistindo aquilo dentro do carro. Né? Ou saindo de uma reunião, de uma festa, com teor alcoólico, e dizendo para o filho: isso não tem problema não, quando chegar a hora do filho. Né? Que exemplo está sendo Que dado, exemplo? né? Outra coisa, rigor na punição. Alguns sinistros de trânsito alguns casos estão sendo vistos como
homicídio com dolo eventual. Isto já é um grande avanço. Antigamente era homicídio culposo em todos os casos. Agora existe essa questão do dolo eventual. O indivíduo assumiu deliberadamente o risco de fazer mal a alguém ao beber e dirigir, né? Um avanço que surgiu agora e está para ser implantado é uma lei federal. Exame toxicológico para renovação do CNH das categorias C, D e E, que atingem motoristas de ônibus, caminhões e carretas. Os grandes sinistros com grande volume de vítimas nas estradas. Essa é uma lei preciosa. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a formação dos motoristas. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os impactos dos acidentes de trânsito na saúde pública. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre os impactos dos acidentes de trânsito na saúde pública. O nosso convidado é o neurologista Gustavo Meirelles, ele que é diretor da Divisão Médica e Psicológica do Detran no Rio de Janeiro. Com o Código Brasileiro de Trânsito, houve uma mudança na formação dos motoristas. Mas essa formação ainda é inadequada? Estamos aperfeiçoando. O Ministério das Cidades, a qual o Denatran é atrelado, o Denatran é o departamento que reúne todos os Detrans estaduais, possui uma Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente que congrega representantes de todos os estados e com o qual nos reunimos, eu represento o Rio de Janeiro, e nos reunimos com uma certa frequência pelo país afora para conhecer as peculiaridades de cada região, trocarmos experiências e melhorarmos a formação de motoristas e vários outros temas. O chamado exame psicotécnico, que ainda tem esse apelido, na verdade hoje em dia é um exame psicológico, que está ao lado do exame médico, são coisas diferentes. O exame psicológico ele é feito para a primeira habilitação e para todos os motoristas profissionais. Ele não é feito em renovação para motoristas amadores. Isto é uma questão que nós estamos buscando mudar na Câmara Temática. Nós achamos que todos nós estamos sujeitos, a partir dos 18 anos, que é a idade mínima de concessão da CNH, até os 80, 85, 90, onde muitas pessoas ainda dirigem, nós sofremos alterações psicológicas na nossa vida, isso é natural, para melhor ou para pior. Então eu acho que todos os motoristas, em algum momento, precisarão ser revistos a sua esfera psíquica, se não em todas as renovações, a cada 5 anos, quando você faz o exame médico, talvez a cada 10 anos, por exemplo, é o que a gente propõe na Câmara Temática. Então, que a cada 10 anos, quando você for renovar a carteira, você faz o exame médico e o exame psicológico, que é como fazem os motoristas profissionais hoje em dia. O exame psicológico, precisa da distinção do psicotécnico, é um exame que consta de uma entrevista inicial, seguida de uma bateria de 6 testes, muito específica, com turmas de 10 a 20 participantes, com 1 ou 2 psicólogos, que vão medir memória, concentração, raciocínio, estresse, ansiedade, enfim, são vários itens que compõem e que pode dar reprovação tanto como o exame médico. Hoje em dia é o psicotécnico, né? Em algumas autoescolas e algumas pessoas têm até a colinha de como passar no psicotécnico, né? O tal do jeitinho brasileiro chega até nesse ponto, né? O que acontece é que o Conselho Federal de Psicologia possui uma bateria de
mais de 10, 20 testes para a psicologia do trânsito que o Conselho Federal autoriza que as clínicas utilizem. E o exame exige 6 testes. Então, em tese, cada clínica pode ter seus 6 testes, ou 7, 8 e fazer uma variedade, para que não se saiba com essa colinha quais os testes que são usados em cada clínica. E como detectar realmente essa alteração psicológica, essa alteração de comportamento, se o candidato vai lá preparado, já Se ele já vai esperando preparado, determinada... Não dá. Aí ele já sabe a testagem. Um indivíduo uma vez me perguntou quais são aquelas letrinhas, porque eu vou fazer o exame médico e eu já vou com a letrinha certa. Não, essas letras variam justamente para não te dar essa chance. Outra coisa é, as pessoas perguntam, por que eu não posso fazer o meu exame médico e psicológico se eu tenho uma clínica na minha rua, do meu lado, eu vou lá, eu escolho e vou lá e faço. Por um princípio básico de qualquer atividade pericial. O periciado não pode escolher o periciador. É por este princípio, justamente para não acontecer isto. Senão faz uma combinações espúrias aí, e aí todo exame médico, todo exame psicológico perde a razão de ser. Então, hoje em dia, todos os motoristas podem escolher a região onde eles vão fazer a renovação da carteira. Dentro dessa região, o sistema faz uma escolha aleatória eletrônica e te destina para uma clínica. Aliás, isto é uma inovação recente do Detran, recente, que eu digo que tem alguns anos, a informatização cada vez mais completa do sistema. Isso facilita demais, inibe fraudes. Outra inovação, nos últimos anos, nós tivemos concurso público para o Detran, vários, em todos os níveis, 1º grau, 2º grau e nível superior. Nós estamos com cada vez maior contingente de quadro próprio de concursados em relação aos terceirizados. Isto compromete mais o funcionário na atividade, confere mais qualidade no atendimento, mais agilidade. Podemos, inclusive, ser mais enérgicos em relação ao funcionário quando pego em alguma atividade de fraude, cortar na própria carne. Voltando a falar da formação aí, como fazer que o motorista coloque a teoria na prática? Né? A gente estava falando de que aprende na teoria, tem que dar a seta e não dá a seta. Não dá a seta. Né? Como fazer isso? Aumentando a fiscalização? Eu acredito que a fiscalização, sim. Eu não falaria eu sobre fiscalização, porque é dentro daquilo que nós falamos. A fiscalização não compete ao Detran. Compete a outros órgãos. Mas a nós compete a prevenção. O que nós procuramos passar para a sociedade, e essa aqui é uma oportunidade, é que, na verdade, quando nós, para a primeira habilitação, promovemos exame médico, exame psicológico, prova de legislação, autoescola, aula teórica, aula prática, prova prática, as pessoas acham que isso é uma burocratização, a carga horária de autoescola agora aumentou, mas eu já sei aquilo tudo. Na verdade, esse conjunto é para nos dar a chance de conscientizar o indivíduo. Em todas essas atividades, nós estamos procurando conscientizar o motorista. Então, é como você dizia que uma escola, uma boa escola, uma faculdade, ela não deve te dar só o conhecimento técnico, ela deve formar você como cidadão, não é assim que a gente diz? Não, eu fui formado no local tal, né? Uma faculdade de medicina, como aqui, né? Passa aquela quantidade enorme de conhecimento técnico, que é o organismo humano, uma coisa imensa, mas ela fundamentalmente faz o indivíduo sair daqui pensando como médico. Este é o ponto. Ele tem que sair pensando como médico. Se torna um médico quando você pensa como médico. Não é quando você enxerga o mundo como médico. Não é só quando você entende de anatomia, entende de cirurgia, não. Se você enxerga o mundo como médico, você é médico. Senão, não. O motorista, ele precisa sair de toda essa... E eu já assisti isso em alguns jovens, parentes meus, entraram na autoescola fazendo todas aquelas brincadeiras que eles fazem, e os deboches, aquilo toda... À medida... Sabe, pô, hoje eu vi lá, quando a autoescola é boa, né? Hoje eu vi lá isso assim, cara, que coisa. Aí uns números, esses números pesados, vai mudando a cabeça. E nós percebemos, nossos jovens,
Quando você tem 18 anos, você pensa de um jeito, 19, 20, 23, isso muda. E aí vem a consequência, 75% dos sinistros com vítimas fatais e com sequelas incapacitantes, você tem um jovem ao volante. Não estou dizendo que ele é o culpado, mas você tem um jovem ao volante. Isso não pode ser coincidência. A questão a resolver na nossa sociedade é educacional, cultural, respeito. Não podemos ir para o trânsito com a mesma informalidade. Fazendo a comparação, você vai a uma reunião onde você sabe que você não conhece ninguém, né? É uma reunião para tratar de assunto sério. Você não pode ir a esse local com a mesma informalidade de quando você vai jantar na casa da sua mãe. Que você entra e já vai na cozinha e pega a comida de dentro da panela e prova e abraça todo mundo e você vai às vezes de chinelo, de bermuda. Você não vai assim a uma reunião onde você não conhece ninguém e vai se tratar de assunto sério. Você vai com uma outra postura, com outro olhar, mesmo que seja um jantar, mesmo que seja um jantar festivo, você não conhece ninguém, você se posiciona. O trânsito é assim, você não pode tratar o trânsito com a informalidade de que você está brincando de pedalinho, ou que você está... Não, você não está brincando. O trânsito não é brincadeira. O trânsito não é um esporte. O trânsito é um momento em que você está em risco e outras pessoas à sua volta estão em risco. Você tem que cuidar das outras pessoas e as outras pessoas cuidarem de você. O erro de confusão que as pessoas fazem, por exemplo, o pedestre atrapalha o trânsito. Meu Deus, o pedestre é o dono do trânsito. O pedestre é prioritário. A rua é do pedestre. Os veículos automotores, eles têm a permissão de andar na rua, mas a rua é do pedestre. Então, o pedestre está atrapalhando, o pedestre... é impossível você parar porque um pedestre vai atravessar. Se o sinal não está para ele, ele não deve atravessar. No Rio de Janeiro, já existem cidades brasileiras que são assim, eu vi. Própria Brasília. O pedestre pisa na faixa, os carros diminuem. E não foi só isso. Montes Claros, interior de Minas Gerais. Eu vi isso. Quer dizer, é cultural da região. No Rio de Janeiro, isso é impossível, isso não vai acontecer. Eu já até pensei, se estabelecer isso aqui, vai aparecer alguém que vai ficar na faixa botando o pé e tirando, botando o pé, só para ver os carros pararem. Então, quer dizer, é um erro cultural, mas como buzinar para pedestre? Como ver pedestre correndo? Quando eu vejo um pedestre correndo, eu vejo que está tudo errado. O pedestre não tem que correr. A rua é dele, né? Infelizmente, quem está dentro do carro fica assodando o pedestre, fica buzinando, jogando o carro em cima. O ciclista, né? O motociclista, nos últimos 10 anos, estatística do Detran, nos últimos 10 anos, o aumento de mortes entre motociclistas, 752% no Brasil. Que ações estão sendo desenvolvidas pelo Detran agora durante o Maio Amarelo? O Maio Amarelo, basicamente, o nosso portal do Detran agora esse mês vai estar amarelo. O Detran é um dos apoiadores do Maio Amarelo, nós consideramos uma excelente iniciativa. Eu estive revendo o site do Maio Amarelo, é muito bom. Está pegando Petrópolis, está pegando outras cidades também. É uma iniciativa excelente. O Detran tem uma coordenadoria da educação voltada para isso e tem percorrido, independente do Maio Amarelo, essa coordenadoria percorre escolas, vai ao 2º grau, dá palestras lá, faculdades também, todos aqueles que estão prestes a obter a primeira habilitação. No século XVIII, um dos grandes iluministas, o Jean-Jacques Rousseau, as pessoas acham que era francês, mas na verdade é belga. Ele disse e escreveu no Émile que metade das crianças, na época dele, morriam antes dos 8 anos de idade. E ele escreveu isso en passant.
E na frente ele colocou: não devemos lutar contra isso. Isto é da natureza. Hoje, o Brasil comemora uma redução na mortalidade materno-infantil de 70% nos últimos 10, 12 anos. Isto é algo para comemorar. O mundo inteiro busca isto como índice de desenvolvimento. Cada país busca a redução da mortalidade materna. Ou seja, sabemos da importância disso. E, no entanto, há 300 anos atrás, quando a gente assiste uma coisa dessas, nos faz, mas que iluminista é esse que pensava uma coisa dessas? 50% de morte das crianças até 8 anos? Convivia impunemente com isso e dizia que isto era da natureza, que nada devia se fazer a respeito. Então eu fico pensando, daqui a 300 anos, o que eles vão pensar de nós? Quando eles souberem que nós convivíamos sem indignação aparente, com 1.200.000 mortos por ano no mundo, no trânsito. Está tudo bem? Quer dizer, as pessoas daqui a 300 anos, quando souberem disso, vão achar que nós éramos selvagens, autênticos, né? Primitivos, né? Como nós achamos a população do século XVIII, que aceitava uma coisa dessas, né? A educação é o caminho, né? Sem dúvida, né? Temos que mudar isso, né? É mais do que urgente. Porque, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo a participação do Dr. Gustavo Meirelles e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.